Olá, boa noite. O áudio está mudo. Está no mudo aqui, perdão. Tá. Boa noite, pessoal. Muito feliz em estar aqui de novo com as nossas aulas abertas aqui na Universidade do Propósito. Lembrando um pouquinho dessa iniciativa, né, da Universidade do Propósito, que foi essa plataforma criada inicialmente aí por 24 pessoas que colocaram e colocam a sua dedicação para que as pessoas se lembrem desse seu lugar no mundo, se lembrem dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, e que possam descobrir esse lugar de encaixe, que possam descobrir a sua função ecológica, o seu lugarzinho nesse grande planeta que a gente chama de Gaia ou de Terra. Então, dentro dessa iniciativa, onde são oferecidas as jornadas do propósito, são oferecidas meditações, estudos de livros, também oferecemos essas aulas, onde o intuito é chamar pessoas que vivem aí o seu propósito, né, e para que possam nos inspirar, trazendo um pouquinho da sua história e do seu lugar no mundo, que possam compartilhar, né, essa sabedoria e essa riqueza que trazem para o mundo. E hoje, num tema mais do que especial e importante, relevante para esse momento, a gente vai falar sobre educação no desenvolvimento do ser, né? É um tema que, pessoalmente, também me inspira muito enquanto mãe, enquanto ser que se percebe enquanto educadora dentro de esses significados, né, da palavra educação, que é o aflorar o melhor que cada um tem dentro de si. Mas aí, antes de eu chamar os nossos convidados especiais, eu vou estar convidando vocês para a gente fazer um tempinho de harmonização. E vou chamar
o querido Jorge Maurício, para que toque esse momento com a gente aqui. Então, vamos aquietar um pouquinho. Vai lá, Jorge. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Então, vou convidar para que a gente possa fechar os nossos olhos, encontrar uma postura confortável. Quem tiver em cadeira, que seus pés possam estar tocando o chão. Quem tiver sentado numa poltrona, na cama, em uma almofada, que a gente possa estar com a nossa postura ereta, se possível, sem apoiar em lugar algum, mas que essa postura ereta possa também ser relaxada, para que a gente possa aproveitar. Que as mãos possam estar repousando sobre as pernas e que a gente possa estar voltando a nossa atenção para o fluxo respiratório, para o ar que entra, para o ar que sai, e que voltando a nossa atenção para esse fluxo, a gente possa estar silenciando os nossos pensamentos, o nosso corpo, e podendo assim voltar para o nosso centro. Que a gente possa fazer esses breves momentos. Vamos fazendo respirações suaves,
profundas. Que desse lugar a gente possa aproveitar esse encontro de hoje. Dar novamente as boas-vindas a todos que chegaram. E antes de chamar os nossos convidados, lembrar também que em qualquer momento, se alguém tiver perguntas, se tiver dúvidas, pode estar utilizando o chat para colocar essas dúvidas e perguntas que a gente vai estar, no momento devido, trazendo essas questões para os nossos convidados. E aí, para começar, eu quero apresentar, né, hoje esses 3 seres tão especiais para mim, que vão estar aqui com a gente. Começando pela Bia, a Bia Conde, que é formada em pedagogia pela USP e é especialista em educação em valores humanos pelo Sathya Sai Institute da Tailândia e antroposofia pela Federação Brasileira das Escolas Waldorf. Ela também é pesquisadora e educadora e atua como gestora e diretora da Escola Inovadora Araruna Anaré, em Goiânia. Semeadora de educação transformadora, acredita na importância de uma prática que faça conexão entre o coração, a mente e a ação para o desenvolvimento do ser de cada criança e ou adolescente. Esse é o... Falando assim muito brevemente, né, da Bia. Muito brevemente mesmo. E aí tem também a Isa Vilar, que também é facilitadora do propósito, é pedagoga, também é gestora de uma escola Waldorf de educação infantil, com formação antroposófica em pedagogia curativa e terapia social, e é mãe de 2 adolescentes. A Isa acredita que a educação é um caminho de desenvolvimento para que o ser humano possa se expressar no seu potencial máximo e encontrar o seu lugar no mundo, sendo assim protagonista da sua própria história e colocando seu propósito a serviço da construção de uma sociedade melhor. E além dessas 2 lindezas, a gente também tem o Jorge, que é um escritor, que é poeta, que é formado em administração de empresas na PUC-Rio, trabalhou com production e foi morando em uma comunidade intencional do sul da Bahia, que ele começou a se encontrar, começou a encontrar a sua própria natureza. E durante esses 5 anos em Piracanga, enquanto ele fez parte da comunidade em que ele trabalhou grande parte desse tempo com permacultura, com natureza, com surf terapia, que ele pôde estar junto à Escola Almar. Ele, inclusive, foi o cara que inspirou o nome dessa escola, de Almar, Amar. Durante esse tempo, ele também foi oficinista para as crianças. E nesses últimos anos, ele vem se dedicando ao trabalho de facilitador da Jornada do Propósito, sendo membro da Universidade, né, do Propósito, facilitando jornadas individuais e em grupo. Então, depois de apresentar esses seres tão bonitos, queria convidar a Bia para começar falando um pouquinho dessa educação inovadora para as crianças, falar um pouquinho do que ela anda fazendo no mundo e como ela vem trazendo, inspirando, né, os pais, a comunidade escolar e como vem sendo esse trabalho aí no Araruna. A palavra está contigo, Bia.
Boa noite. Muita gente querida aqui, muitos educadores, eu estou vendo, outras pessoas interessadas também nesse tema, né, Gi, que você trouxe assim tão necessário, tão atual, tão emergente, né, uma emergência. Nós estamos em emergência na educação, né? E a Araruna Narê, que é a escola que eu sou gestora, que eu sou diretora, ela começa, eu acho que é com esse lugar que vocês trazem, da gente encontrar o nosso propósito de vida. Então, lá atrás, quando eu comecei com a educação, a minha avó é educadora, a minha mãe é educadora, e a minha mãe sempre buscou, dentro da educação, uma educação diferenciada, que fizesse esse contato com o ser. E eu comecei a trilhar a minha jornada dentro da USP, mas eu sentia que não era só ali, que eu tinha que buscar algo. E para a gente falar de uma educação diferenciada, esse adulto que está propondo precisa ter encontrado o seu propósito de vida, porque senão a gente vai repetir as mesmas coisas, né? Uma pessoa desconectada não vai conseguir transmitir uma educação conectada consigo mesma, para a gente estar conectado com uma educação para o desenvolvimento do ser. E aí, nessa trajetória, eu fui para a Tailândia, onde eu fiquei 3 meses numa escola, que é uma escola modelo, perto de Bangkok, e ali era numa reserva florestal, tinha meditação todos os dias, eles também trabalhavam com currículo, e eu fui entendendo essa importância das crianças entrarem em contato consigo mesmas. E eles tinham todas as inteligências. Aí eu voltei para o Brasil, fui fazer a formação de antroposofia, que também trabalha com esse lugar de uma educação, como a Isa aqui também, que é pedagoga Waldorf, sabe, que é essa conexão consigo mesmo, com o mundo, com a sociedade. E eu fui buscando. E dentro desse caminho, eu me encontrei, quando eu encontrei 2 pessoas, eu encontrei a Maia e a Nuit, e elas já tinham essa educação inovadora, né? A Nuit foi uma criança que foi trilhar esse caminho. E ali eu entendi que eu tinha encontrado meu lugar no mundo, que era ali que eu tinha que ir para ficar, e que era ali que meu ser teria que amadurecer para chegar no que é hoje a Araruna Narê. Então, quando eu acho que a gente está falando de uma educação para o ser, é muito importante a gente não esquecer do ser do adulto que vai estar com essa criança. E aí, dentro da Araruna Narê, a gente conversa muito com os educadores. Para eu sustentar uma educação onde a inteligência emocional é valorizada, o que eu preciso? Conhecer a mim mesmo, conhecer minhas emoções. Então, né, Gil, assim, vou dando exemplos, tá, gente, do que é a Araruna. Nós tivemos uma briga, depois a Araruna ela é nova como escola, né, o projeto existe há 10 anos, mas como escola ela está indo para o seu 3º ano. E aí nós, pela primeira vez, tivemos uma briga de soco entre algumas crianças. E o que uma escola tradicional faria? Advertência, isso é errado, aquele julgamento, aquela coisa de você combater o mal com o mal ainda maior. E o que nós fizemos? Primeiro separamos as crianças, escutamos cada parte e no mesmo dia juntamos a escola toda numa assembleia. E aí todo mundo pôde falar, as crianças que estavam chateadas choraram. E a gente trouxe muito esse lugar assim de não combater o mal com o mal ainda maior. Que todos nós temos coisas que são difíceis, que às vezes vão ser difíceis de um amigo, e de outro amigo, mas que a gente não precisa chegar. Aí a gente entrou num lugar assim, mas gente, o que é um presídio? Aí eles traziam as respostas do que era um presídio. Então, mas a escola parece um presídio, quando a gente age com violência, a gente está como? E colhendo nessas falas das crianças esse lugar do desenvolvimento da inteligência emocional. Porque uma escola que eu vou sentindo aqui, eu também quero escutar, né, o Jorge, a Isa, o que eles vão vendo nesse lugar da educação, porque eu vou vendo que a educação tradicional, ela vem falando que ela quer promover uma cultura de paz, mas ela não sabe como. Porque ela fala isso, mas apesar do discurso, o dia a dia, a rotina dela é baseada na competição, a raiz é o medo. Então, você tem medo da prova, você tem medo da nota, você tem medo do diretor, você tem medo do coordenador, você tem que ficar o tempo inteiro numa tensão fora do seu ser, tentando ser alguma coisa para você não se machucar, né? Aí você vai criando carapuças, você vai criando capas e vai ficando muito distante desse lugar da cultura de paz.
Porque a cultura de paz eu sinto que é uma coisa nova dentro da escola. A escola, ela surge, né, na Revolução Industrial, ela vem nesse lugar de massificar, e aí quando entra os testes de QI, que pegam a inteligência do raciocínio lógico com o matemático, na Araruna a gente vive muito isso, mas as pessoas falam, nossa, vocês têm 3 aulas de matemática por semana, 4 aulas de matemática por semana, mas como que fica o currículo? Eu falei, fica um currículo diversificado. A gente tem cerâmica, a gente tem brasilidades, nós temos 2 aulas de educação física, nós temos o Jatobá, que é um núcleo de contato com a natureza. Aí eu vou dando exemplo assim, de como você vai, na prática, criando uma cultura de paz. Senão fica uma coisa muito mental. Fica aquele lugar de que você senta na cadeira e, a partir daquilo, alguém quer te... né, assim, colocar um cabrestinho, isso é a cultura de paz, faça a cultura de paz, mas que ela tem que vir desse desenvolvimento do ser. E aí a criança se desconecta, aí a gente saiu do desenvolvimento do ser, né? A gente entrou no lugar do desenvolvimento para quê? Para você acreditar numa falsa segurança de que se você fizer todas as provas, se você for bem na prova, se você fica sentado na carteira, é uma segurança que ela é baseada na escassez, né? Ela é baseada no medo e você vai criando uns ciclos. Aí esses ciclos que eu sinto que na Araruna a gente tenta quebrar. E se você para assim para pensar, né? Convido assim todo mundo, para pensar. Qual que é o ciclo que você gera quando você coloca um sistema? Prova, matéria dada, matéria estudada, todo mundo em silêncio, quanto mais quieto você fica, melhor o professor vai te achar, aí você vai, qual que é esse ciclo que você vai gerando? É um ciclo, você vai sentindo esse ciclo, e aí você vai sentindo esse ciclo que vai chegando na adolescência, e aí qual que é a medida para segurar a violência? Vamos colocar policiais na sala, vamos revistar a bolsa das crianças, e as crises de ansiedade, as depressões, assim, tomando conta do espaço, mas fica de fora, fica ignorado, né? Aí é lá na coordenação que a mãe fala, é a medicação, a coordenação e a direção vão sabendo. Então, eu sinto que são ciclos, e para você quebrar com um ciclo assim, você tem que semear. Então, é com calma, é trazendo as inteligências, é convidando os professores para se trabalharem, é nesse lugar de conectar mesmo o coração com a mente e a ação, para que a gente chegue nessa cultura de paz. Aí só mais uma coisa que eu sinto importante é o que a gente pensa quando a gente pensa em cultura de paz. Às vezes eu tenho uma sensação que quando a gente fala de cultura de paz, a gente se conecta com a ONU como se fosse uma nave, sabe? Que não faz parte do planeta Terra, não faz parte da minha vida. É a ONU, assim, uma nave espacial num lugar distante que vai comandar a paz e eu nem sei quem eu sou, né? E aí quando você vai estudando a cultura de paz dentro da escola, você fala, não, a paz é dentro da minha casa, é dentro de mim, é dentro da sala de aula, e não é uma positividade tóxica, né, de você parecer, ai, Poliana, vamos todos aqui ser felizes. Não, porque os conflitos na escola, eles existem, a gente resolve mais conflito do que qualquer coisa, mas é a partir dessa comunicação não violenta, desse poder colocar para fora o conflito, de entender que todo mundo tem medo, de que todo mundo é humano. Eu acho que isso gera uma cultura de paz. Isso traz uma humanidade, né? Eu tenho um amigo que é psicólogo que ele fala assim, a nossa sociedade está precisando de humanos mais humanos. E aí eu sinto que né, essa conexão assim, da universidade do propósito, se as crianças se conectam com elas mesmas desde crianças, o propósito delas vai nascendo naquela sementinha. Ela não precisa, né, que a gente encontra tantos adultos buscando o seu propósito, porque na infância foram desconectados do seu propósito. Então, eu acho que vocês são uma cura, a Universidade do Propósito, para essa educação tradicional. E nós, né, assim, eu sinto a Araruna Narê como uma semeadora de um propósito já plantado, já conectado. Ela tem um propósito, é conectado com a cultura de paz, que ela surge de dentro. Né? Então, acho que é um pouco isso, assim, Júlia, só para a gente começar a abrir esse tema, né? Escutar. Eu queria só, né, te ouvindo, assim,
ficou muito claro, assim, ressoa muito em mim esse lugar de, tipo, de que a gente pode ser o que a gente é desde pequeno, assim, né? Tipo, eu posso ser vulnerável, eu posso expor as minhas humanidades sem medo, né? Isso faz com que eu cresça um adulto verdadeiro também, né? Sem precisar fingir o que não é, né? E vou me conectando cada vez mais comigo mesmo, assim, né? Eu vou te ouvindo e vou lembrando do meu pré-adolescente aqui, né? E vendo, assim, o quanto a gente tem a vida desses seres na mão, de alguma forma, muito como a água, né? Tendo essa possibilidade de dar esse suporte, esse acolhimento para que a forma seja definida por eles mesmos, assim, né? O quão isso pode ser um caminho muito bonito, assim, né? Nossa, Julie, e aí você colocando, né, essa coisa da água, da criança, dessa conexão, porque é muito bonito quando a criança se reconhece que ela erra, que às vezes ela fica nervosa, e o outro amigo também, às vezes a gente fala coisas que nos deixam chateado, só que quando você tem essa possibilidade, a sensação que eu tenho é que você não vira uma bomba relógio. Eu vi uns dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que eu fiquei assustada, que as doenças que mais matam no mundo são oriundas de estresse. Elas vêm dessa materialidade, desse urbanismo que a gente criou, que vai criando dentro da gente uma bomba relógio. Então, as pessoas têm AVC, as pessoas têm ataque cardíaco, as pessoas desenvolvem diabetes. Por quê? Porque você tem que tanto ser algo que você não é. Você tem que, que aí vai tendo esse afastamento, e tem pessoas que são sensíveis também, não aguentam isso. E aí ou adoecem, ou explodem de forma da vazão a uma agressão, que aí foi muitas das coisas que nós vimos, né? Essas agressões, essas mortes, assim, umas coisas muito tristes, né? Muito triste, assim, você entender que a escola, que é um lugar que é para ser um tesouro. Às vezes eu falo na escola, eu falo assim, aqui eu estou a serviço das crianças. Então, se às vezes um pai quer, sabe, pegue uma régua, bata na mão do meu filho, sabe, vou poder obedecer. Eu falo, não, aqui não é assim. Eu não estou a serviço disso, né? A gente tem que estar a serviço mesmo do ser, do respeito pelas crianças. E aí eu sinto de novo, assim, essa desconexão do adulto, sabe, de querer apressar, então que a criança se alfabetize até os 4 anos, não dá o tempo, né, as coisas vão ficando atropeladas, e a criança vai ficando sem tempo para ter infância, então você encurta a infância, você adultiliza, e aí você ouve frases, né, ai, minha pré-adolescente de 8 anos, eu falo, ninguém é pré-adolescente de 8 anos, uma criança de 8 anos está com a imaginação bombando. Não é gostoso quando você chega e a criança está brincando lá, sentada, você chega, ela está assim, criando uma brincadeira, ela quer te mostrar a brincadeira, ela quer te mostrar o desenho. Ela não está, né, no momento de estar ali num joguinho do computador, está desconectada disso, no eletrônico de novo. Porque ela não pode ser a criança e ela não dá conta do mundo adulto, então ela se perde. E aí a gente vai pagando um preço das crianças perdidas, né? Que delícia te ouvir. E queria saber um pouquinho da Izzy e do Jorge, né? Porque a gente vai, enfim, né? Esse nosso papo ele não vai ter uma linearidade, né? Porque a vida ela não é linear, então a gente vai também circulando aí por essas várias nuances, assim, né? Das diversas idades também. E Isa e Jorge estão muito mais em contato, né, com esses serizinhos um pouco maiores, né, dos adolescentes, dos jovens, né? Como essas palavras que a Bia trouxe, como que a vivência que vocês têm, né, e com a vivência que vocês têm, como esse tema reverbera na vida e no trabalho de vocês, assim, né, que vocês realizam com esses seres. Se a Isa quiser começar. Oi, gente, boa noite.
E gostoso te ouvir mesmo, viu, Bia? Estou aqui fazendo várias conexões, várias reflexões e dentro dessa minha jornada, faço lá, desde que eu sou mãe, né? Que a gente vai se preparando para o processo de ser mãe e tantas fases vão acontecendo. Agora com os adolescentes em casa, eu estou olhando mais para a adolescência, que ela está viva em mim. E tão bonito olhar todo esse processo, né? Do que a gente vai em cada fase cultivando e aonde a gente vai chegando, porque o processo do ser humano como um todo desenvolvimento, né? E a gente vai fazendo esse fiozinho que a gente olha lá na primeira infância, como é importante a escola na primeira infância. Às vezes eu escuto assim, vou levar meu filho na escola só para brincar, ou ele só brinca na escola, e como essa fase é crucial, né, Bia, desses primeiros 7 anos, que é onde eles se abrem para o mundo e absorvem, aprendem a ler o mundo, né? Tatear e tantas experiências aí que eles vão vivenciando. Eu acho que quanto menor, maior o aprendizado, né? Imagino que essa é a vivência que a gente vai tendo, né? Desde pequenininho. Quer falar, Bia? Pode trazer. Não, é que isso que você trouxe até os 7 anos, né? É onde tem a formação, né? Os psicólogos aqui que tem essa formação em psicologia falam, é a formação da criança. Não é o momento ainda dela saber sobre que na Antártida a quantidade de gelo é assim, assim, assado, né? Porque ela precisa primeiro se formar como se constituir, ela acabou de chegar no planeta Terra. Ela precisa olhar para um adulto e falar como que se vive, né? Como que é essa cerca? As crianças são curiosas, né? É interessante, assim, né? Ele pega a terrinha e aí põe na panela, e aí molha, aí você pega o gelo. Então, acabaram de chegar. Então, acho que isso que você trouxe, como esse olhar, quando a gente muda a lente, né? Que traz esse olhar que você trouxe para o todo, a gente fala, nossa, eles acabaram de chegar. Eles estão descobrindo, eles não conheciam uma árvore, não conheciam uma terra. Eu estou aqui há 40 anos, você há quantos? Então, como que a gente apresenta esse mundo para eles e o que isso vai se tornando junto, dentro e fora deles, essa conexão dessa pessoa que vai surgir, né? Que vai mostrando temperamentos, que vai mostrando particularidades. É o momento de ser, né? Apenas. Por isso que o brincar é tão importante, porque aí a gente não atrapalha, né? Se a gente está tentando ajudar, a gente atrapalha o processo, né? E você falou bonito, né, de apresentar o mundo. E assim como a gente vai apresentando o mundo para eles, é como eles vão encarando também, né? Como a gente vai encarando como ser o que está aí para a gente conviver e lidar, né? Me chamou muito a atenção, Bia, também a questão da educação como autoeducação. Então, a gente não ensina ou não traz para a criança, né? Porque às vezes a gente não ensina de forma ativa, a gente ensina de forma passiva, sendo. Mas a gente não ensina o que não passou por nós, né? Então, você começou assim, eu achei isso super importante, porque é uma coisa que me move muito como mãe e como observadora do processo educativo. Às vezes eu nem conquistei aquela qualidade, mas estou na busca de me abrir para trabalhar aquilo, né? Então, estou atenta e aberta. E como isso faz diferença em como os meus filhos e como as crianças recebem, observo também pelos professores, né? Porque apesar de ter feito os cursos teóricos, observo na escola e lido na prática com os meus filhos, né? Não sou professora, também faço parte da gestão. Bonito ter as 3 nuances, teoria, observação e prática, para ver o que também vai funcionando, o que faz sentido, né? O que não é só teórico. E esse processo de autoeducação, para mim, é um segredo da educação das crianças e dos adolescentes. Porque chega lá na adolescência, muda toda a dinâmica. Eu me formei para ser mãe, estudei, e fui fazendo tudo que era necessário e para ser mãe de uma das crianças. Quando chegou na adolescência, buguei, porque não funcionava mais aquela mãe.
aquela mãe que eu me construí para ser, não rodava mais. E eu um dia até tive uma conversa com a minha filha e falei, senta aqui, precisamos conversar, porque eu não estou tendo ferramenta interna para lidar com você, eu não te reconheço. E eu preciso de ajuda. Você pode me falar um pouco do seu mundo? E ela não entendeu, porque nem ela sabia do mundo dela, né? Porque quando é criança, a gente não traz muito para esse cognitivo, né? A gente deixa mais solto e vai fazendo junto com eles. E chega agora na adolescência, a gente pode... Importante que a gente mantenha um diálogo, mas eles também estão chegando e tateando esse mundo interno, assim como as crianças fizeram lá pequenininhas no primeiro setênio de tatear o mundo, né? A areia, a natureza, como é importante a natureza, né? Para se sentir parte dela, que a Júlia trouxe a água, mas todo o movimento e o contato com a natureza. Chega agora na adolescência um mundo interno, e eles se depararem com esse mundo interno, e a gente como adulto poder dar esse suporte bonito, de dar amparo, mas que eles possam explorar esse mundo interno, que inclusive é desconhecido para nós, né, adultos, nós mães e pais, né, mas que a gente vem acompanhando a educação das crianças e de repente aquele ser muda, tem outra necessidade, começa a ter necessidade de buscar seus pares para poder encontrar pertencimento, encontrar novas experiências, e começa a lidar com as suas sombras internas, né? E eu percebi que aqui, nessa adolescência, que a gente começa a se rejeitar, porque a gente não gosta das nossas sombras, e começa a ser dolorido para a gente encarar isso, e ainda a pressão do mundo, que você trouxe, né, Bia? Então, essa adultização, tanto na infância como na adolescência, é muito danoso, porque vem essa pressão de estar pronto e saber, e é um tanto dolorido, assim. Então, quando você falou da cultura de paz, queria trazer mais isso um pouquinho antes do Jorge falar. A cultura de paz passa por uma ressignificação nossa primeiro, né? O que mora em mim dessa relação com o outro que parte a partir do amor, da liberdade de ser quem a gente é e não da opressão e do medo, né? Que às vezes a gente tem que ser, que vem dessa pressão social. Então, esses são alguns desafios que eu vou observando, e quando o caminho é feito, bem bonito, assim, quando a gente vai dando para a criança, ao longo do caminho dela educativo, né, de processo de educação, tanto dentro de casa como escolar, essa possibilidade de ir aprendendo com o meio e consigo, a gente também, nessa hora, dá para eles a possibilidade de ter essa autonomia, de lidar com as pequenas crises, como aconteceu aí na escola, né, Bia? Então, o professor precisa ter dentro de si esse lugar, né, de amor mesmo, de não ficar com raiva, nem bravo do soco e da crise, mas que processo de amor, que olhar que esse professor tem, a partir de onde esses adultos interferem nessa relação. Então, isso me trouxe bastante acolhimento quando você falou. Luísa, só uma coisa que eu achei muito interessante que você trouxe desse dos adolescentes, é como eles estão descobrindo o mundo interno e ao mesmo tempo o mundo externo. Porque se a gente para olhar uma metáfora, assim, as crianças pequenas é como se elas fossem borboletas do jardim de casa. Elas só querem ficar com a mamãe, com o papai, aí brincam ali no parquinho, ali naquele jardim, com o cachorro. Então elas estão descobrindo o mundo, mas ainda é nesse jardim, né? São essas borboletinhas. E aí, quando você falou o adolescente, ao mesmo tempo que ele está se deparando com milhões de hormônios, né? Assim, é hormônio que você chega numa sala de aula de adolescente, você faz um uou, né? Faz até um uou de tanto hormônio, assim. Fala uma coisa e eles, né? Assim, porque é muito hormônio. E aí eles têm que lidar com essa quantidade de hormônios, com o mundo interno, e nessa descoberta sem a mãe e o pai do mundo externo.
Então, é muito interessante, né? Eles se juntam em grupos e querem ficar só, aí um fala, aí ninguém mais fala, aí o outro fala, e eles falam ao mesmo tempo, assim, é muito interessante, porque é uma busca pelo mundo, mas eles ainda não têm uma maturidade de um adulto, mas estão começando também a descobrir o mundo desse lado adulto, então vão pegar metrô, vão pegar ônibus, são muitas novas conquistas, né? Vão começar a namorar, e aí você vai experimentar relações mais profundas. É um momento que ele, para a criança que teve uma formação de uma inteligência emocional, eu também tenho duas, uma com 13 anos e outra que vai fazer 15 agora aqui em casa. E aí eu noto, eu falo, gente, graças a Deus que eu sempre acreditei que terapia, autoconhecimento é para todo mundo. Porque aí os diálogos, o que você conversa, aí você faz a sessão de terapia com a psicóloga junto, e aí você vai entendendo, que eu sinto que o filho, você vai, eu sinto, pelo menos para mim, isso que você trouxe, sim, Isa, me toca muito, esse lugar que às vezes eu vejo a minha filha tendo que superar um desafio que eu também estou tendo. Aí eu falo, nossa, gente, como é interessante, né? E aí eu vejo que quando eu consigo superar esse desafio, como fica mais fácil para ela. Que me dá uma sensação, né, dessa ancestralidade, desse lugar de que a gente realmente tem que ter essa autoeducação para os filhos poderem ser melhor. Muitas vezes na minha vida, eu fui buscar caminhos de me autoconhecer, porque eu falava, não, eu preciso, porque eu quero que as minhas filhas tenham isso. Para elas terem isso, eu preciso ser um adulto mais maduro. Então, as minhas situações de desafios internos, eu olhar para elas, olhar para as crianças que eu trabalho, e falar, nossa, eu preciso amadurecer. Porque só eu amadurecendo, passando por essa, né, por esse desafio, para essa fase mais difícil, eu vou conseguir mostrar para eles, de dentro para fora, e não de uma coisa vazia, de que a gente se supera, de que a gente, como humanidade, a gente está em constante desenvolvimento. Acho que é isso, Jorge. Estamos querendo te ouvir. Não é, Juliana? Isso aí, Jorge. Boa noite. Me tocou muito, Bia, você iniciar a conversa trazendo do adulto tá, assim, ter se encontrado ou estar nesse caminho, né? Porque me toca no lugar de responsabilidade que a gente tem como adulto e como educador, como pai, mãe, como alguém que está ali cuidando desse ser, né, que ainda está precisando desse amparo. E o que me toca é de como é importante a gente criar essa conexão, criar essa ponte. Porque se a gente, de fato, não cria isso, a gente não está conseguindo estar atento a entender as dinâmicas da vida que é viva, né? A gente não está conseguindo ouvir aquela criança. E seja a criança, seja o adolescente, ainda também estão muito em um processo de desenvolver a forma de comunicar, de expressar. Então, precisa ainda mais de um ouvido atento nosso, né? E eu entendo que a vida é corrida, tem muitas demandas, né? E muitas vezes a gente está cansado, né? Ainda mais quem trabalha em escola ou quem é pai, mãe, são muitas as demandas, né? E às vezes esquece e não está com tempo de estar ali inteiro para poder observar o que aquela situação está pedindo. E aí eu achei que foi muito incrível você trazer nessa questão da cultura de paz em relação às aulas de matemática, porque a gente escolheu o que a gente prioriza, né? Porque gerir as emoções a gente leva a vida inteira. Aprender sobre algum ponto mais avançado da matemática, só quem vai trabalhar com isso. E não é dizer que matemática ou conteúdo não tem seu lugar, mas até que ponto a gente está priorizando um conteúdo e o que a gente está abrindo mão, né? E aí, eu acho que é uma escolha nossa, como educadores, como pais, como responsáveis daquele ser.
né, para poder, de fato, estar ali atento, ouvindo e apoiando ele a expressar, entender o que ele está tentando, às vezes de formas tortas, colocar para fora, e a gente não dá espaço, porque a gente rotula. Né? Adolescente, a gente fala que é aborrecência. Olha só, está rotulado a imagem de que vai ser chato, só não tem algo de valor para trazer. Né? E é muito incrível porque a criança, o jovem, tem uma palavra, se não me engano, é no alemão, que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Né? A criança, o jovem, eles vêm com o espírito do tempo presente, do que está por vir. E se a gente mata neles essa conexão, a gente está matando o futuro deles, sabe? E da gente aprender e se desenvolver também, não ficar parado. Né? Então, como ponte, como é importante, como é bonito a gente poder estar ali, aberto, esse fluxo constante de ouvir, de aprender, de passar o que a gente sabe, de se vulnerabilizar também, né? Como a Isa trouxe. Nossa, estou aqui, não estou sabendo, mas me ajuda, me ajuda. Estou querendo aprender contigo, estou querendo te escutar. E muitas vezes a gente não faz isso, né? E a gente cala. E é muito curioso, né? Esses dias eu estava vendo até o Gabor Maté, que é um médico, ele trazendo sobre o trauma, né? E quanto que o trauma não é sobre o fato, mas a criança ter se sentido sozinha ou inábil para lidar com a dor daquele fato. E quando a gente está rotulando, colocando uma imagem e não estando aberto, a gente está de novo invisibilizando, de novo silenciando. É como se a gente estivesse ampliando ainda mais aquele trauma, né? E quando a gente está aqui, oi, tô aqui, vamos junto, quero te ouvir, quero te escutar, tô te vendo. A gente está fazendo exatamente o oposto. Então, pode trazer, Bê. Nossa, porque isso que você trouxe, assim, Jorge, pegou aqui em mim bem forte esse lugar, você colocou assim, quais são as escolhas que a gente tem feito de currículo? Porque se a gente não muda isso, não tem como a gente falar de cultura de paz, vai ter que pôr policial na porta. Isso, né, eu concordo com você, todo mundo precisa de matemática, mas até que nível? Olha os países desenvolvidos, se a matemática precisa... Gente, eu vou ser sincera, assim, eu sou da área da educação, acredito que as pessoas da área da farmácia, de outras áreas, tenham gostado e tenham usado química, mas eu não me lembro de nada das minhas aulas de química. Então, a gente está sempre pautada num currículo que ele não dá abertura para outras possibilidades. E como que você vai trazer essa inteligência emocional para dentro da escola se você tem que dar 300 aulas de química, não sei quantas horas, para crianças que não têm o menor interesse, vão fazer? Quantos de nós aqui ficamos sentados aprendendo disciplinas que nunca aprendemos nada? Enquanto poderíamos estar desenvolvendo outras habilidades humanas. Então, esse que você trouxe, Jorge, essa palavra assim, quais têm sido as nossas escolhas como adultos? E o que a gente busca quando a gente está buscando essa escola? E o que, como educadores, a gente propõe para as crianças? Porque isso tem perdas, isso é sério, né? Não é uma brincadeira. Porque a quantidade de aula de física, de química, de matemática, você vai colocando coisas que só pegam o córtex frontal. E aí você chega no final disso tudo e você olha para a criança e fala, mas você não tem habilidades emocionais? Mas, né, assim, você está estressado, você vai ter um ataque cardíaco aos 20 e tantos anos, você passa por um mendigo e atropela, e aí você fica surpreso, mas de onde surgiu esse ser humano? De onde ele é fruto? Porque eu sinto que nós estamos desconectados da causa e efeito. Então, se a gente tem um planeta Terra com urgências no âmbito ambiental, 90, não sei quanto, mais de 90% da fauna e da flora já foram destruídas. A quantidade de animais domesticados é absurda. Nunca tivemos tanto número de suicídios entre adolescentes, entre jovens. E aí a gente vai olhando, mas de onde surgiu isso? Sabe aquele bolo que você vai colocando os ingredientes e aí você faz o bolo? E aí a gente não quer olhar para que ingrediente a gente tem colocado na educação. E aí você fala assim, não, mas isso está dando efeito. Não está dando efeito. Se você olha o PISA,
que é um exame internacional que todos os países, quase todos os países do mundo participam, ele acontece de 3 em 3 anos, o Brasil pega um dos últimos lugares. Por quê? Porque não está funcionando. Nem no PISA, mas você fala assim, não, mas aí a gente sai bem no PISA, dando esse monte de disciplinas, esse monte de conteúdos. E aí chega a inteligência artificial e pronto, coloca agora assim tudo em xeque, né? Porque a gente vai continuar fazendo essa escolha, e o que a gente está colhendo como humanidade? Eu sinto que esse lugar assim da autoeducação, da gente se tomar como adultos, a autorresponsabilidade, ver os ingredientes que a gente põe na comida das crianças, ela é muito importante, traz uma pulsão, uma vontade de mudança, que não dá mais. Eu sinto que a gente está chegando num limite, assim, dessa educação tradicional. Só que esse limite, ele esbarra, na grande maioria das vezes, nas famílias. Nas famílias, não é nas crianças. Porque nós fomos educados, os adultos que não procuram autoeducação, não procuram conexão com o propósito, querem reproduzir esse sistema de desconexão. E não é falar mal do sistema, porque nós temos que lidar com o sistema como ele é. Né? Não dá para a gente criar um planeta à parte para a gente ir. Mas também não dá para a gente ficar reproduzindo uma coisa que não está boa. Então a gente tem que, eu acho que, chegar num equilíbrio, entrar num acordo, fazer pazes com isso. Que não dá para você bater de frente, mas ao mesmo tempo não dá para você ser permissivo no sentido de, é assim a humanidade, é assim que eu vou caminhar, né? Que aí a gente entra naquele lugar daquelas pessoas que conseguiram romper. Nós mulheres aqui, a gente não podia votar. Até que algumas mulheres falaram, sim, nós vamos votar. Sim, nós vamos trabalhar. Então, enquanto a gente não tem esses movimentos que eles têm que vir de determinadas pessoas, a gente continua reproduzindo. E eu sinto que muitas vezes as famílias ficam muito escondidas nesse processo. Elas ficam muito escondidas, assim, a educação existe, mas, gente, quem é que põe o filho lá? Né? Não dá para você disfarçar, não, mas eu ponho porque o mundo é assim, entende? Aí fica como se não houvessem, fica uma coisa passiva, sabe? Uma coisa assim, sem escolhas. Aí você abre uma escola de educação inovadora, você tem essa coragem, você fala, não, é isso mesmo, gente, vamos junto. E aí você percebe que a autoeducação dos educadores e a família tem que estar ali junto, tem que compreender, tem que acreditar, porque senão você perde para a escola que tem 1000 alunos, que é um tubarão gigante, que nada com o sistema de ensino, que publica no cartaz, passamos no primeiro lugar do vestibular. Não quer dizer que uma escola inovadora, a criança não pode passar no primeiro lugar do vestibular. Mas eu estou focando no meu aluno para pôr ele lá, para mostrar que a minha escola é boa? Não. O que eu estou fazendo? Eu estou focando porque o meu aluno precisa estar em contato com o propósito dele. A gente não precisa mais de pessoas desse tipo de sucesso. Né? A humanidade está precisando de líderes, como Gandhi, como Mandela, entendeu? A gente está precisando de outros líderes. E aí a gente olha os nossos políticos e fala, nossa, o Brasil, a política... Gente, mas de onde vem, né? Como a gente se retira da autorresponsabilidade, tanto como pai, como mãe, como educador, como sociedade. E aí Bia, continua. Vai, porque assim, isso que o Jorge trouxe das nossas escolhas, assim, eu acho que é um passo fundamental para a gente chegar às coisas. Eu queria trazer um ponto, assim, te ouvindo, o Jorge também pediu a palavra, mas eu queria trazer um ponto, assim, porque te ouvindo me vem 2 palavras com muita força, assim, que para mim é a questão da autorresponsabilidade e da presença, né, dentro de, sei lá, da minha vivência, vivendo em ecovila, em comunidade, mas não só, né, eu acredito muito nesse lugar da comunidade de aprendizagem, assim, onde cada adulto se enxerga como um educador, né, um educador enquanto esse ser que está inspirando, né, os mais próximos, as crianças, os adolescentes, mas, enfim, como esse processo de autoeducação e educação do entorno o tempo todo, assim, né? Porque a gente está sempre em coletivos.
né? Então, a gente está sempre se inspirando nas outras pessoas. Então, quando eu também tomo esse bastão, assim, do tipo, eu tô com as minhas ações, né, transformando o mundo à minha volta, inspirando as pessoas tanto para o que é bom e para o que não é também, eu se torna mais claro, assim, também o que eu estou fazendo no mundo, assim, né? E eu posso ver o meu papel dentro da coletividade também, né? Eu queria também saber um pouquinho de você e da Izzy e do Jorge, assim, um pouco dentro dessa temática, assim, né? De, como a gente também cria coletivos que sejam educadores e autoeducadores, assim, né? Como a gente fortifica essa responsabilidade, essa presença, esse estar no mundo de uma outra forma, né? Só reforçar um ponto aqui que vocês duas trouxeram, que é esse da responsabilidade, sabe? Porque a gente cobra muito das crianças e dos adolescentes. E quando é que a gente está fazendo a nossa parte, sabe? A gente, desse lugar desconectado, de falta de presença, Ju, que você trouxe, a gente muitas vezes perdeu a nossa curiosidade. E aí a gente acaba matando essa curiosidade que a Bia trouxe, que as crianças já têm, sabe? Elas já nascem com isso. E isso que vai movendo a gente, né? E como que desse lugar de adultos a gente mata isso nas crianças e cobra delas clareza que a gente não está tendo com a gente, até porque a gente não aprendeu a desenvolver essa, por exemplo, essa habilidade socioemocional que você trouxe. E aí a gente exige isso delas. Então, como a gente aqui está falando para adultos, né? Somos adultos quem estão aqui nesse momento, sabe? É um chamado assim para que a gente, primeiro de tudo, possa ter essa honestidade com a gente. Onde que a gente está? O que que a gente pode fazer melhor? Na gente, com as crianças que a gente tem contato, com os jovens que a gente tem contato. Eu acho que esse já é um primeiro passo, sabe, Ju? Porque isso já chama a gente para a presença, sabe? Para, opa, fazer um escaneamento nosso. Onde é que eu estou? O que que eu posso fazer melhor? Onde que, de repente, eu estou cobrando uma coisa que eu não estou fazendo? E queria te ouvir um pouco, assim, sabe, Isa e Bia, a respeito disso, porque eu vejo quando você traz, né, Bia, depressão, uma série de doenças, tem uma perda de interesse pela vida por conta dessa desconexão, né? Nossa, gente, tão legal, né? Porque cada fala abre um mundo dentro da gente, dá vontade de ir falando de pegando cada ponto. Eu vou começar aqui pelo da Julie, que a Julie trouxe sobre a comunidade, né? Como essa comunidade fortalece a gente, porque a gente nada contra a maré, sabe? Essa educação que a Bia falou, massiva, que ainda está muito ligado na matéria, no ter, no passar no vestibular, ter sucesso é passar em medicina, essa coisa que já tá ultrapassada até para os adolescentes, eles não estão mais nem aí para isso, assim, internamente, né? Mas a gente ainda está fixo num sistema. Então, essa comunidade, e desde a educação de pequenininho, né? Então, a comunidade vai fortalecendo a gente para manter certos hábitos e certos valores, independente do âmbito, tá? Estamos falando aqui na educação. Minhas crianças mudaram de escola há pouco tempo e o Raul, com 13, só ganhou o celular agora. E uma mãe falou, nossa, você foi resistente, hein? Como você conseguiu? Eu falei, porque eu tinha uma comunidade. Né? Na escola Waldorf, as pessoas não dão celular para seus filhos quando eles são pequenos. Então, isso ajuda a gente a manter valores, bons hábitos e não ficar tão destoado, a criança não se sentir tão fora.
E a comunidade ajuda, né, nessas trocas a fazer esses fortalecimentos. Isso é uma coisa que eu queria trazer. A outra é a questão da autorresponsabilidade. Nesse momento onde tivemos essa crise nas escolas, né? Daí as mães enlouquecem, que a escola tem que fazer isso, aquilo, o que vocês estão fazendo? O que você, adulto, está fazendo na sua casa, né? Para diminuir esse volume, diminuir esse pânico, esse medo, diminuir a garantia fora, mas esse lugar interno onde você centra e confia que as coisas vão dar certo sem precisar colocar uma pessoa armada na escola para se sentir segura, né? Então, claro, estamos falando de extremos, a gente precisa aprender a pensar ambiguidades, assim, as coisas acontecem em duas linhas, você não pensa numa coisa só e resolve só numa direção, mas a gente precisa olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo. E quando o Jorge trouxe o Zeitgeist, né, que o jovem vem trazendo aí a novidade, o mundo novo que tem acontecido no momento, para o adulto isso é muito difícil olhar, porque ele está acomodado já na sua vida, nos seus pensamentos. E quando chega o jovem com uma inovação, o adulto tem que parar, como disse a Bia, e olhar para aquilo. Então, tira a gente da nossa zona de conforto, e para fazer essa ponte entre o jovem e os adultos, né, a gente precisa ter real interesse no ser humano. Interesse no que aquele jovem traz de verdade, assim, né, não só por protocolo, mas ouvir o que ele está trazendo de dentro do ser dele e como a gente pode se interessar por algo novo que está chegando e olhar para dentro da gente como a gente pode desenvolver aquilo também. Então, essas três coisas me mobilizaram bastante aqui. Eu queria trazer, antes que a Bia também complemente, mas já trazer uma perguntinha que surgiu aí no chat, que é sobre todas essas falas, como podemos fazer um paralelo com a nossa criança interior. Eu só vou falar um pouquinho sobre esse lugar que você trouxe, Gil, sobre essa questão da comunidade, como que a gente vai se relacionando, porque, nossa, eu gosto muito de voltar nesse lugar das raízes, de quais são as árvores que a gente corda. Quando você coloca numa escola a raiz do autoconhecimento, dos valores humanos, você vai nutrindo no seu dia a dia. Então, as famílias são bem-vindas, a alimentação é diferenciada, você não faz as coisas na escola sozinha, porque a educação tem que ter uma parceria. Então, lá na escola, eu falo muito para as famílias, é uma parceria, nós temos que fazer uma ponte, que nós, Araruna, estejamos conectados com as crianças junto com aquela família, porque vão ter determinadas questões da família que eu não vou entender. Mas se a família me traz, a nossa ponte ela fica mais forte, e isso potencializa o desenvolvimento da criança, que é o que a gente tem em comum, é poder cuidar daquela criança. Esse ano a Araruna recebeu uma criança que veio de uma outra escola que estava com muitas dificuldades. E aí a mãe sentou para conversar comigo, eu falei, olha, então nós vamos fazer junto, o filho não é só seu, você vai fazer, ele vai fazer, né, indiquei que a gente tem uma equipe, essa equipe de psicólogo, então leva ele para fazer essa terapia, essa é a pessoa do floral, e a criança foi assim, se transformando, aí um dia a mãe chegou na escola para mim e falou assim, isso existe de verdade? Porque a gente não sabe criar essas pontes, e a comunidade, para mim, Ju, ela vem desse lugar das pontes, os pais não precisam se sentir sozinhos nem a escola, aí a gente vai trabalhando junto. Então, são muitas formas de se trabalhar, né? Você pode ter desde um piquenique colaborativo a diálogos e essa compreensão. E eu sinto assim que tem uma chave nessa raiz de quando você vai plantando que vai trazendo uma vitalidade, a escola fica leve. Você chega, não tem uma coisa pesada, não tem um barulho excessivo, porque está todo mundo contemplado. E aí a sua árvore, o tronco dela vai ganhando esses valores, que é da troca sincera, que é da vitalidade. E aí os ramos você também percebe, porque isso traz uma força muito grande.
Então, vou falar da Araruna. Na Araruna, a gente tem a festa de São João. A nossa festa de São João é muito importante para nós. A gente faz o levantamento do mastro de São João há 10 anos, esse é o 10º ano desse levantamento do mastro. E quem carrega o mastro? As famílias. Quem faz as comidas para a festa? As famílias. A gente dança todo mundo junto, não é? Tem a apresentação das crianças, né? Que não é bem uma apresentação, é uma dança que representa partes da cultura popular brasileira conectadas com esse símbolo, né? Dessa força de São João. E aí você percebe a diferença dessa comunidade, porque também se torna uma comunidade humanas com mais humanos. Não te dá aquela sensação de uma frieza, de as pessoas precisam, tendo que ser. E aí isso vai reverberando em tudo. As pessoas querem ajudar, as pessoas querem fazer parte. Então, a escola deixa de ser só um lugar empresarial. Porque uma escola, ela, na forma de gestão dela, é importante que ela seja uma empresa. Porque ela está dentro de um sistema capitalista. Isso não estamos aqui habitando esse planeta. Mas quando você traz humanidade para isso, você traz para as crianças, eu sinto que é uma conexão da comunidade mais humana. Aí você tem a fogueira que não está ali acesa. São as crianças na nossa escola, as crianças mais velhas, com um ritual que vão lá e acendem a fogueira. E está todo mundo em volta. Então, você vai criando símbolos, você vai trabalhando arquétipos, você vai nutrindo o que a gente chama de humano. E aí você vai criando essa comunidade que tem uma relação mais humana. Acho que é assim que a gente tem feito. Maravilha, É uau. aprendendo, né, Ju? Porque eu acho que ninguém é perfeito. A gente vai aprendendo, a gente erra e pede desculpa, e faz de novo, e vai acertando. Maravilha. Acho que, enfim, né, todo esse papo aí, ele vai reverberar por vários dias, ou muito tempo, né, no coração aí, porque tem sido trazido vários pontos. E aí eu queria focar um pouquinho nas perguntas que estão surgindo, também já avisando que a gente está chegando aí nos nossos últimos 15 minutos, né, o tempo passa tão rápido, quando o papo está bom, né? Então, assim, eu vou dar uma lida nas perguntas. Tem 4 ou 5 perguntas aqui. E aí vocês vão respondendo, né? O papo vai fluindo um pouco em torno delas. Uma das perguntas é esse paralelo com a nossa criança, né? Que eu já trouxe. A outra pergunta, que é a do Fê, é a seguinte: temos percebido que a realidade financeira social não tem permitido acesso a esse tipo de educação dentro de uma cidade como São Paulo, por exemplo. Como podemos, então, como pais, buscar o desenvolvimento ou apoiar o acesso dessa cultura educacional dentro de um modelo tão tradicional que hoje está estabelecido? E essa pergunta ela tem relação com a seguinte, que é da Santosha, que é assim: eu gostaria muito de ouvir a visão de você sobre a relação com a escola, experiência de se educar com o estilo de vida que temos em cidades. Como seria uma cidade-escola? Uma cidade favorável à formação das crianças. E como a educação pode ser a semente de uma nova cidade? E aí depois a gente tem uma da nossa querida Âmbica, que tem uma pressão social também nos adolescentes, por exemplo, no ensino médio, no terceirão. Porque ali todos perguntam o que vai estudar, em que faculdade ou universidade. E também as redes sociais têm essa pressão, mesmo que dentro de casa tem uma outra realidade. Como vocês veem isso? Foi muita pergunta, né? Mas vamos navegar um pouco aí para ver o que vou falar também um pouquinho do que bateu aqui em mim. E primeiro que essa questão da comunidade, ela é tão importante, pelo menos foi para mim, né?
nessa educação, primeira educação dos meus filhos, essa comunidade antroposófica me trouxe muita troca e muito conhecimento, base para eu ser e poder oferecer para eles. E foi tão interessante que a Florescente chegou para mim num momento em que meus filhos estavam nessa transição. E claro que eu não percebi, né? Sim, não é uma coisa que a gente vê na linha do tempo. E a Florescente veio me dando um amparo em toda essa parte de desenvolvimento do meu ser, para eu ser, me fortalecer em ser quem eu sou. E agora os meus filhos adolescentes precisam disso, e eu posso dar esse amparo, sabe? Pelo menos estar consciente do que é importante para eles. Então, pelo menos na prática, assim, né? E quando eu penso na criança interior, foi na Florescente que eu tive um estalo e falei, foi aqui, porque há muito tempo eu procurava trabalhar a minha criança interior, porque ela era o segredo do nosso desenvolvimento, da nossa... E aqui eu encontrei um lugar onde eu me encontrei com essa criança. Dentro desse processo de educação, eu sabendo da necessidade da criança de brincar e não adultizar ela, né? E poder deixar que ela se desenvolva e acolher na hora que ela tem uma crise e não sabe se colocar, mas que eu possa dar a mão para ela e me colocar por ela. Então, esse processo eu aprendi com a Florescente. Mas sabendo, claro, juntando todo o processo de educação dos meus filhos, encontrando a minha criança, esse processo de educação da minha criança. Então, é um processo que eu faço comigo, sabe? De deixar a minha criança brincar e falar para ela, deixa que eu cuido do que precisa cuidar, sabe? Dou um colo a hora que ela precisa, percebo que ela precisa de um colo e posso mandar ela ir brincar. Então, eu acho que todo esse processo de educação que eu vim aprendendo e observando me ajuda com a criança interior. Queria somar só num ponto, assim, de que se a gente não se trabalha, a gente está se comunicando das nossas feridas, né? E quando a gente vai se trabalhando, a gente tem o que dar. Até mesmo esse amparo. E para mim, assim, na experiência que eu tive lá na Bahia, em Piracanga, um dos pontos principais foi essa comunidade, assim, em volta da escola. Que era uma escola viva, que o tempo inteiro se transformava, e para essa transformação poder acontecer, sempre foi necessário não só os pais, mas os adultos que ali estavam envolvidos. Então, assim, o pouco que eu venho entendendo quando você traz, Santocha, é a gente entender a relação mesmo de cada adulto ali de amparo para aquela família, porque não é só a criança, é para a família. E eu entendo, assim, que nas grandes cidades fica mais difícil. E aí eu acho que a gente volta para o ponto que a gente falou bastante aqui, do quanto que a gente prioriza, né? Porque se para mim está bem claro que isso é uma prioridade, talvez eu não tenha condição ou de me mudar ou de encontrar uma escola, mas para mim está claro, então eu vou continuar atento para estar procurando dar da forma que eu consigo, seja através de amigos, pessoas que estão buscando, de me trabalhar no fim de semana, quando eu chego em casa. E às vezes pode ser que daqui para ali na frente eu consiga mudar para uma escola que está fidedigna com o que eu quero proporcionar para minha criança. Mas todo esse movimento só acontece se eu consigo estar assim, tá claro para mim. Isso aqui eu não abro mão. Eu não abro mão disso aqui na educação do meu filho, da minha filha. É o que eu tenho entendido, assim, sabe? E eu sei que as coisas não são fáceis. Eu sei que não é fácil em dia a dia de uma escola tradicional. E aí, de novo, eu volto para a questão para os adultos, sabe? Para a gente, como pais familiares, trazer nas reuniões escolares, às vezes trazer na coordenação, né? Porque também é importante que isso possa vir de cima para baixo, assim, como a própria instituição podendo bancar. Alguém perguntou sobre as mediações, né? Como é difícil mediar conflito numa escola tradicional. Como é importante ter
esse amparo também institucional para aquela fórmula. Então, assim, mas para mim o que reverbera é isso, é eu priorizar, eu estou priorizando isso, eu enxergo que de fato isso é um valor base no processo de desenvolvimento da minha criança, do meu filho, da minha filha, e assim eu vou buscando a forma de materializar isso, de dar isso cada vez mais, porque não é fácil, exige, não exige, Bi? Exige muito. Eu sinto que essa colocação de Jorge, assim, não precisa de mais nada em relação às escolhas que a gente faz e aos pouquinhos a gente tendo essas conquistas, não abrir mão dessa escolha. E aí podendo conquistar isso. E esse lugar do terceiro colegial no Brasil é uma coisa que eu também reflito bastante, porque há uma pressão. Então, eu sinto, assim, como mãe, como educadora, que a gente também vai fazendo escolhas. A gente pode chegar para os nossos filhos e falar, olha, vocês vão ter que jogar o jogo. O que seria jogar o jogo? É sentar, estudar no terceiro colegial, para você entrar no vestibular que você gostaria, ou como que a gente vai fazer outros caminhos? Não, a gente, a mamãe, aqui como família, não queremos isso. Então, nós vamos fazer de outra forma. Há outras formas de serem feitas. E aí você vai abrir outras portas e entender quais são essas portas. Porque, por mais que a gente tente, ainda não desmoronou. Então, quem tem filho nessa faixa etária tem que passar esse sofrimento. A gente acaba não tendo outra opção. Aí o que eu coloco é como suavizar isso. Então, se você faz essa opção assim, realmente é um jogo, você nesse momento vai ter que jogar. Como suaviza? Então, vamos colocar uma aula que, por exemplo, se é uma criança que tem uma conexão com música, uma vez por semana vai fazer música, além de estudar, vamos colocar atividade física, vamos fazer atividade física junto. Aí você vai trazendo da sua casa, da sua vida, para ajudar nesse jogo que ele é tão... não é legal, né? Não é uma coisa, a gente percebe que não é uma coisa legal, que ele não traz, assim, saldos positivos. É muito legal você entrar na universidade, principalmente quando você está conectado com o seu propósito já. Então, acho que esse também é um outro trabalho. Aí, quem busca grupos de jovens, hoje em dia tem pessoas, tem, né, eu vi o Jorge aí, a Isa trazendo esse lugar desse conhecimento. Então, ajude o seu filho com pessoas que saibam como ele se conecta com esse propósito dele. Acho que essa, para mim, é a saída mais importante. Que aí você pode que o seu filho chegue numa universidade já mais conectado com o propósito dele. Eu acho que de imediato, assim, é a coisa a se fazer. E essa pergunta que a Santosha trouxe em relação às cidades, eu acho muito legal, porque essa criação de hábito, e como que a gente traz isso para uma escola transformadora, para tudo, porque na escola nós temos um projeto dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU dentro da escola. E o nosso 5º ano, eles estão trabalhando cidades sustentáveis. Eu não me lembro de cor aqui o ODS, se a Santosha puder me falar assim, mas eu não me lembro de cor. E aí, uma das coisas que a gente fez era pedir para olhar para eles assim, o que vocês acham legal numa cidade para criança? Então, acho que quando a gente está falando de jovens e criança, e aí a gente olha para a cidade, há uma desconexão, né? As cidades nem sempre têm coisas para as crianças. A gente poderia ter tantos museus de biologia, de matemática, tantos planetários, e você olha que tem um esquecimento, os adultos constroem a cidade, assim, de vez em quando faz um pacto a criança, às vezes com um propósito bem comercial, né, assim, de ganhar dinheiro em cima da infância, e não como uma forma de sustentabilidade. Então, para mim, Santosha, essa pergunta vem muito desse lugar, como que a gente inclui as crianças na nossa casa, como que a gente inclui as crianças nos espaços. Eu estava conversando com o Thiago, né? E nós estávamos num restaurante, eu falei, e o Noah, que é o nosso bebê, estava andando em todos os lugares. Eu falei, mas você já reparou que nenhum restaurante tem nada para criança? No máximo, um potinho de giz e aquelas folhinhas para você pintar. E tem tantas coisas fáceis que eles poderiam ter. Tem umas placas com um botãozinho, sabe?
como se fosse fechadura de porta. São umas placas de madeira com um zíper. Se eles tivessem isso, a criança ia ficar muito mais acolhida, mas ela é retirada dos espaços, né? Ou tem alguns restaurantes que tem uma brinquedoteca, que tem aqueles brinquedões, assim, mas você vê que mesmo aquilo é uma separação, né? Não tem uma coisa que entende que a criança faz parte do mundo adulto e respeita isso. Então, para mim, Santoshi, assim, a primeira coisa é a gente começar a incluir as crianças nesse mundo. Ou aí você vai na pia, a pia é alta, a criança não consegue lavar, não tem um cardápio infantil, né? Então, é como se as crianças não existissem. Elas transitam pelo mundo adulto, nas grandes cadeiras, no carro que é alto, e chega a ser uma loucura, né, gente? Uma insanidade, porque todo mundo foi criança, e está todo mundo tendo filhos, não sei quantos, mais de 6 bilhões de habitantes no planeta, e a gente ainda não consegue entender que a criança faz parte da cidade. Assim. Acho que eu partiria um pouco desse pensamento para a gente poder chegar em soluções. Como fazer isso de forma diferente, né? Então, a gente está acabando, eu estou até sem coragem de interferir aqui, porque o papo está tão bom. E aí, antes de chamar também, né, os convidadas para as palavras finais, assim, queria trazer algo que reverbera muito assim, em mim, que é esse olhar de que nós realmente somos semeadores desse mundo que a gente quer, né? E que a gente possa, através das nossas ações, assim, realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita sem perder a esperança, né? Que a gente realmente se firme aí nas parcerias que a gente tem, nas comunidades que a gente frequenta, nas egrégoras que a gente cria, para realmente transformar o mundo nesse lugar que a gente visualiza. Eu acredito assim infinitamente nisso, assim, né? E procuro viver isso no dia a dia. E aí eu queria convidar aí, né, a Bia, a Isa, o Jorge, para trazer assim esse recado final, assim, que quiçá também abrir para a gente continuar esse papo em algum outro momento, quem sabe a gente faz uma aula aberta 2, ou faz uma roda de bate-papo maior, de repente, enfim, várias coisas podem surgir a partir dessa semente também, quem sabe surge uma floresta maior aí. Então, mas trazendo também aqui um feedback que a Bia trouxe, que a Santosha trouxe aqui, que ela falou que há um estudo que mostra como o desenvolvimento cognitivo das crianças fica mais fluido quando elas vão a pé ou de bicicleta para a escola, tendo uma relação do corpo no espaço. Mas, como diz a Bia, isso só é possível se as crianças têm lugar nesse caminho, nessa cidade, nessa realidade. Muito tocada aqui com a conversa. Então, deixo aí a palavra com vocês. Lindo também poder ler e ouvir os amigos queridos que estão aí nessa sala. E é com vocês. Eu queria abrir aqui, trazendo rapidinho a pergunta do Fê, né, que faz parte até desse finalizar que você trouxe da comunidade, Ju. Fê, aqui acontece que em Campinas, né, que nessas escolas, com uma pedagogia alternativa, uma educação alternativa, a gente precisa, como família, ir se abrindo para a comunidade, o interesse por uma nova comunidade, se envolvendo com a comunidade, e a comunidade também nos abraça, sabe? E possibilita, às vezes, da nossa criança estar na escola, mesmo sem o nosso poder aquisitivo total para pagar a escola e tal. Então, tem umas coisas assim, a gente começa a criar uma nova comunidade a partir das nossas crianças, né? E todo esse processo que a gente fala de educação, especialmente aqui nesse momento da adolescência, né? A pergunta que a Âmbica trouxe, não é para tirar
do adolescente, do jovem, a dificuldade da vida dele, né? Mas sim que a gente possa, assim como no casulo da borboleta, que é difícil sair para depois, espremido, para depois bombar as asas e voar, né? Que a gente possa ser adultos, atentos, né? Que dê o amparo que eles precisem para que eles possam voar. Que a gente saiba respeitar o limite da liberdade deles e, ao mesmo tempo, do contorno que eles precisam para que eles possam dar o voo deles. Acho que isso é o que eu sonho para os meus filhos e para todos os filhos. Que eles possam ter a liberdade de ser quem são, mas que eles tenham sempre, sempre o amparo de quem quer que seja a sua volta, né? Não precisa ser mãe e pai. Que ele tenha pessoas à sua volta, essa comunidade que seja o mundo mesmo, para ter o amparo que ele precisa na hora que ele precisar. E que nós possamos nos transformar nesses adultos também, né? É isso. Que lindo te ouvir, Isa. Uau, me sinto amparada, inclusive. Jorge, Bia. E quando vocês falaram de semeadores, né, para mim vem muito esse lugar de agricultores, e que o agricultor ele não só semeia, mas ele faz todo o processo para que aquele brotinho possa um dia germinar e brotar, né? Ele cuida. E eu entendo que aqui que a gente possa ser isso, sabe? Para ser cuidadores dessa espontaneidade das crianças, que elas possam experimentar isso. Conversando esse fim de semana com uma amiga, ela falou assim, sabe o que eu reparei? Eu não tenho vergonha com crianças, porque com crianças eu não me sinto julgada. E nós, entre adultos, nós nos julgamos. Então, que a gente possa, assim, sabe, dentro do possível, não fazer isso com as crianças como forma de amparar para que elas possam estar conectadas com a espontaneidade delas e vivenciar o mundo a partir dessa espontaneidade que nasce de um lugar tão profundo, tão bonito. Então, assim, para mim vem muito disso. Eu acho que, para mim, o que fica muito dessa conversa aqui é um lugar de como é bom semear junto. Isso que o Jorge trouxe, eu gosto das metáforas, né? Do semeador, a Isa, essa da borboleta, do casulo. Eu acho que das coisas mais ricas que a gente pode fazer no momento para que a gente fortaleça essa educação que está querendo chegar, que está rompendo, é isso que nós estamos fazendo aqui, aguando juntos, né? Para fortalecer esse jardim, para a gente poder darmos os passos na hora certa com segurança. E assim co-criarmos essa cultura de paz, né? Então, acho que sou muito grata por esse diálogo aqui, é muito gostoso, os insights. Para mim, uma das coisas mais gostosas dos diálogos é esse lugar onde cada um vai trazendo uma coisa e te ensina algo. Então, aí você aprende com a fala do Jorge, aprende com a fala da Isa, e você tem amanhã, provavelmente, eu vou ter novos insights, vou ter clareza. Então, esses frutos que a gente colhe, né, Júlia, só de comunidade, só do trabalho em conjunto. Então, acho que isso, para mim, já é estar dando passo para a cultura de paz. Então, obrigada, gente, pela presença, obrigada à Universidade do Propósito, pelo convite. Gosto muito de falar sobre esse tema, de viver isso, e é muito bom quando a gente percebe que as pessoas estão se despertando, acordando para novas escolhas educacionais. Né? Uau, entrei com um friozinho na barriga e saio sorridente, feliz de renovar de novo esses meus votos assim nesse poder da comunidade, independente de qual seja. E
Antes da gente sair, né, eu quero fazer duas coisas, assim. Uma é agradecer muito, né, aos convidados que, de coração aberto, aceitaram estar aqui. E a Universidade do Propósito também, enquanto essa egrégora, essa comunidade, né, essa junção de pessoas que está o tempo todo procurando dar o seu melhor para que as pessoas encontrem o seu lugar e se inspirem a ser esses seres humanos espontâneos, bonitos, enfim. Então, assim, muita gratidão também a quem esteve aqui persistente nessa 1h30, se deliciando e contribuindo para, né, para que essa história continue fluindo. Essa aula, sim, vai estar salva, né? Ela vai estar disponível na sequência. A gente dá notícias sobre isso. E aí, quero convidar todo mundo para dar aí seu melhor sorriso espontâneo, vejam bem, né? Para a gente tirar uma foto bem linda, assim, para a gente poder comunicar também, através do coração, um pouquinho do que a gente viveu aqui. Então, vamos lá para a foto. Quem está de câmera fechada, que possa abrir né, possa mostrar esse sorriso aí, possa se mostrar para o mundo. Quem quiser, é claro, né? Então, vamos para a foto. A gente sinaliza quando deu a foto. Então, é isso, pessoal, agradecendo a todo mundo. E a gente tem uma prática, né, dentro da Universidade do Propósito, que é sempre começar, né, os nossos momentos, começar e terminar com um minutinho de silêncio, né? Então, a gente faz isso agora também, até para assentar, né, tudo que a gente recebeu, para a gente assimilar. Então, convido a todos para a gente encontrar de novo essa postura confortável, mas ao mesmo tempo ereta, nos percebendo também como essa conexão entre o céu e a terra, né? Os pés firmes no chão e o corpo aberto para o mundo, e que a gente possa silenciar e receber mesmo tudo que essa aula nos trouxe, que a gente possa, o nosso corpo, estar assimilando. Devagarinho, a gente vai voltando para se despedir. E é isso, pessoal. Quem ainda não conhece, quem não conhece de perto e tiver curiosidade, que vá saber um pouquinho mais da Universidade do Propósito através das nossas redes, do site, né, para saber um pouquinho mais do trabalho que a gente faz, né? E agradecer profundamente quem esteve aqui e desejar uma linda noite a todo mundo, uma linda semana, um lindo mês, uma linda vida. É isso.